Texto de Evangelho segundo São João, no capítulo 16, versículo 31 até o 33. João 16, 31, 33. A palavra do Senhor diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que é chegada a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarás só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Oramos a Deus. Pai, eu agradeço, Senhor, por esse grande privilégio. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua noiva, Pai. Nós precisamos da Tua palavra, nós necessitamos do alimento espiritual. A Tua palavra, ela gera fé, ela edifica, ela nos fortalece. A Tua palavra, Senhor, nos faz mais que vencedor. E por isso, nesse momento, o Espírito Santo de Deus fala no coração de cada um de nós, segundo a necessidade da sua amada noiva. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu coloquei como título Dias de Aflições. Nós vemos que o próprio Jesus, eu fico impactado com a transparência do Evangelho. Jesus, quando estava chegando o momento dele cumprir o propósito do Pai, o espírito dele, a alma dele, se entristecia. E ele ali preparando os seus discípulos, ele falou: olha, está chegando a hora, está chegando o momento, e eu sei que muitos de vocês vão ser dispersos, vocês vão me deixar sozinho, mas na realidade eu não estou só, porque o Pai está comigo. Ele diz: eu quero que vocês tenham a minha paz, porque no mundo vocês terão muitas aflições. Ele diz: olha, no mundo vocês vão ter aflições. O que se passa na sua mente quando você recebe uma palavra: neste mundo eu vou ter algumas aflições, ou muitas aflições? O que se passa na sua mente? Eu estou servindo a Deus, eu estou andando no caminho do Senhor, eu estou fazendo as coisas corretas, eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança com o Senhor. Por que eu terei aflição? Por que nós passaremos, enfrentaremos? Você sabia que quando você se coloca, se posiciona, quando você toma uma atitude diante do Senhor em fazer as coisas certas, você vai ter problema? Era exatamente isso que Jesus estava transmitindo, passando para os seus discípulos. Ou seja, ele estava dizendo: Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Deus tem um propósito na minha vida. E quando você decide fazer as coisas certas, automaticamente nós passaremos por algumas adversidades, algumas oposições. Mas o Senhor nos alerta para que nós tenhamos ânimo e que nós tenhamos a paz dEle no nosso coração, porque nós enfrentaremos, supriremos, venceremos em Cristo Jesus todo o propósito que Ele tem na vida nossa e através das nossas vidas. E eu vou falar nessa noite sobre algum personagem aqui que passaram por aflições, passaram por algumas angústias, passaram algumas tribulações, algumas mães que sofreram no seu coração, sofreram na sua alma, sofreram no seu sentimento pelos seus filhos. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida de Moisés, a Bíblia diz que era um menino tão bonito quando nasceu, e lá em Êxodo 2, nós vemos a história do versículo 1 a 8, e Moisés era um menino. No versículo 3 diz assim: e não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, e pondo nele o menino, e pôs o junco à borda do rio. Moisés era uma criança, era um menino, 3 meses de nascimento, porque havia uma ordem de Faraó destruir, matar todos os meninos, porque ele queria que todo o povo hebreu perdesse a força.
Mas o nosso Deus, Ele é um Deus que tem propósito nas nossas vidas. Moisés simplesmente não era um menino, mas era um projeto de Deus sobre a vida dele. Você também, você não é simplesmente um filho de Deus, mas existe um projeto de Deus sobre a sua vida. E cada vez que você lê alguma coisa sobre criança, sobre menino, e muitas vezes nós temos sonho que nós estamos cuidando de uma criança, estamos lavando uma criança, estamos protegendo uma criança. Isso Deus está se manifestando que Ele tem um ministério para você e que você deve cuidar daquilo que Ele colocar nas suas mãos. Porque existe outro reino oposto que fará o possível e o impossível para tentar roubar o projeto das nossas vidas. E por ele querer roubar o projeto das nossas vidas, nós muitas vezes não conseguimos discernir e ver o mundo espirituais, mas os espíritos malignos, eles veem o mundo espirituais, ele conhece o mundo espiritual, e Deus nos poupa de muitas coisas, para que nós não enxergamos, para que nós não entramos em pânico, mas Ele sempre estará presente junto conosco, sempre Ele vai estar. A mãe de Moisés, quando ela teve esse menino, ela procurou esconder de Faraó. E eu creio que cada dia era um sufoco, era uma ansiedade, era uma angústia no coração dela. A hora que a criança precisava amamentar essa criança, a hora que tinha que trocar essa criança, a hora que tinha que lavar essa criança, os guardas passando na frente da sua porta, ali os sentinelas rodeando, entrando nas casas. Você imagina essa mãe dia após dia cuidando dessa criança para que ela não chorasse. Mas a Bíblia diz que, não podendo, porém, mais escondê-lo, ela tomou, fez uma arca de junco, e pondo nela o menino, e pôs na borda do rio. E no versículo 4 diz que a sua irmã postou-se de longe para saber-lhe o que havia de acontecer. Quando Joquebede, que era a mãe de Moisés, ela fez a arca e ela coloca o menino no rio. A arca, ela simboliza a presença de Deus. Ela já não podia mais cuidar daquela criança. Ela não podia mais proteger aquela criança. Ela não tinha mais paz nem para alimentar aquela criança. Ela não tinha mais alegria no seu coração enquanto aquela criança estivesse no seu poder. Então ela toma uma decisão e ela vai e coloca essa criança sobre a arca. É aquilo que muitas vezes nós passamos, enfrentamos, tomamos uma posição, recebemos uma palavra de Deus, recebemos uma dádiva de Deus, uma promessa de Deus nas nossas vidas, e nós queremos cuidar do nosso jeito. E nós precisamos aprender em confiar em Deus, os projetos que Ele colocou nas nossas mãos. Quando a irmã de Moisés, Miriam, ela olhava de longe, observando. É aquilo que o Espírito Santo faz pelas nossas vidas. Ele nos observa, Ele nos acompanha, Ele está olhando para nós. Ele está cuidando de nós. Aqui Miriam, ela faz o papel do Espírito Santo, ela estava junto, olhando, vendo tudo o que ia acontecer com aquele menino. E a Bíblia diz que então a filha de Faraó, ela vai ao rio para banhar-se, ela e ali as moças que estavam juntamente com ela, e de repente uma das moças olha e vê aquele menino chorando, ali naquela arca, e ela corre para lá, e olha para aquele menino, e apanha a filha de Faraó, pega para ele, e quando ela pega aquele menino e acharam lindo aquela criança, Miriam se aproxima e diz: você quer que eu ache uma das mulheres hebreias para vir cuidar dessa criança, para proteger, para alimentar? Por quê? Porque Joquebede, ela teve uma crise no ego. Ela teve que abrir mão do seu filho.
para que Deus pudesse cumprir o seu propósito. Muitas vezes nós temos alguma crise no nosso ego, e nós achamos que nós podemos controlar, que nós podemos conquistar, que nós podemos fazer. Muitas vezes é uma luta com Deus. O Senhor fala, o Espírito Santo ministra nas nossas vidas, e nós temos medo de tomar passos de fé. E muitas vezes ficamos retardando o processo, o projeto de Deus nas nossas vidas. E por isso nos causa aflição. Mas eu estou orando, eu estou jejuando, estou consagrando, mas ainda eu quero ter domínio de tudo. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Ela teve uma crise. Então ela toma essa decisão, leva o seu filho, coloca na arca. E de repente, versículo 7, disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma das hebreias que crie esse menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai, e faz-se. Foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Nós sabemos que, embora Moisés ter crescido no Egito, ele não foi criado pelos egípcios. O fato de nós vivermos neste mundo não quer dizer que nós temos que aprender as coisas deste mundo. O fato de nós vivermos aqui, nós precisamos aprender as coisas do reino de Deus. Ele viveu no Egito, que simbolizava o mundo, mas ele não aprendeu das coisas do mundo, lá do Egito. Ele aprendeu o princípio do Senhor. E nós vivemos nesse mundo, mas nós precisamos aprender a palavra de Deus. Precisamos ter o conhecimento, o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Esse é o objetivo, esse é o foco. E a partir daquele momento, ela começou a receber uma mesada. Agora ela poderia tranquilamente cuidar daquela criança. Quando via todo o exército de Faraó passando, ela louvava, exaltava o nome do Senhor, tinha a criança nos seus braços, cuidava, recebia todo mês uma mesada. E eu fico imaginando, muitas vezes Faraó dizia: olha, vamos aumentar a mesada daquele menino. Eu posso ver ali Moisés naquela época, ele usando o tênis Nike da época, comendo as melhores frutas da época, na melhor escola da época, na maior faculdade da época. Ele usufruía no melhor daquele tempo. Por quê? Porque o nosso Deus é um provedor para aqueles que confiam nele. Deus usa vidas para abençoar vidas. Deus é um Deus que conhece todas as coisas. E muitas vezes nós não nos entregamos a Deus, não confiamos a Deus, porque nós olhamos com nossos olhos naturais. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus, era a mesma coisa que Jesus estava transmitindo para os discípulos. Eu sei que vocês vão ser dispersos, eu sei que vocês vão me abandonar, eu sei que vocês vão me deixar só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. E eu quero que vocês tenham, eu deixo a minha paz para vocês. Mas no mundo vocês vão ter muitas aflições. Ou seja, se vocês quiserem servir a mim como deve ser, existe uma força contrária que vai tentar impedir de que vocês... Moisés, ele foi criado como filho de rei, porque ele é o filho de rei, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós aprendemos a deixar Deus ser Deus das nossas vidas, amado, nós precisamos aprender duas coisas com essa palavra. A primeira, não seja dono do seu ministério, mas seja servo. Porque às vezes nós achamos que nós somos dono daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Não, Deus nos colocou como instrumento para que o propósito dele se cumpra nas nossas vidas. E a segunda coisa, ela não criou o ministério dela para ela, mas ela criou Moisés para um propósito de Deus. Nós criamos nossos filhos não para nós, mas nós devemos criar os nossos filhos com o propósito de Deus, que nós devemos abençoar como pais,
para que os nossos filhos, o propósito de Deus se cumpra sobre a vida deles. Porque se nós tentarmos segurarmos da nossa forma, o nosso jeitão, nós estaremos muitas vezes tendo crise no nosso ego. Nós precisamos ensinar o princípio da palavra de Deus aos nossos filhos e fazer com que eles cresçam, desenvolvam. E porque nós criamos, porque Deus tem um propósito da vida de cada um de nós. Muitas vezes é uma aflição, você escolhe aquilo que é certo, e muitas pessoas vão dizer para você que você está errado. É errado estar na presença de Deus, é errado estar... Não, você tem que cuidar da sua própria vida. Não, cuide daquilo que Deus te chamou, te entregou, confiou em você, porque Deus vai fazer coisas grandiosas, tremendas, sobrenatural na vida daqueles que crêem nele, naqueles que confiam nele. A segunda mulher, nós olhamos para Ana, e nós sabemos a história de Ana, que ela tinha um desejo muito grande de ser mãe, e o sonho de toda mulher, e ela se sentia humilhada por Penina, e realmente humilhava ela. Mas a Bíblia diz que todo ano ela subia, tinha que ir em Jerusalém para adorar, para glorificar a Deus, para prestar culto ali. E chega um ano que ela entra ali triste, angustiada, ela estava jejuando, clamando, ela não comia, não bebia, e ali na coluna do templo, ela se prostrando ali, orando, mexendo com os seus lábios. Em 1 Samuel 1:11 diz assim, ela ali chorando, clamando, prostrado diante de Deus. A Bíblia diz que Ana votou, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentasse para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva darás um filho varão, e eu, Senhor, darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Talvez ela pediu muitas vezes de forma errada. Amado, quando eu aprender a orar a Deus, pedindo para que tudo aquilo que eu quero seja para o propósito de Deus, Deus vai te surpreender. Quando você pede para o teu ego, para satisfazer você mesmo, eu creio que Deus vai pensar. Mas quando eu peço em prol do projeto de Deus, do propósito de Deus, Deus é o melhor provedor para as nossas vidas. O maior provedor para as nossas vidas. Eu lembro a vez na igreja, quando eu me converti, e naquela época havia um trabalho, os irmãos de Londrina, vinha um ônibus, e o pastor fez um apelo na igreja, umas 40, 45 pessoas, irmãos, eu quero que vocês acolham, porque a igreja não tem condições de pagar o hotel para todos esses irmãos que estão vindo aqui, e tinha muitas pessoas que tinham condições, mas poucos foram voluntários, e acabando correndo atrás de colchões, emprestando de outras igrejas, porque os irmãos, muitos não se portaram a acolher aqueles irmãos que vinham fazer um trabalho. E eu e o Nilzete nos morávamos lá perto do Rio de Bagi, lá. Uma casinha, 40 metros quadrados. Na época era um bairro novo, quando chovia nem Fusca subia ali. Do outro lado tinha um escadão. E eu pensei, Deus, eu gostaria de receber esse irmão, mas se chove, como que eu vou levá-lo, um irmão, uma irmã naquele lugar? Falei, Deus, me dá uma casa que eu quero hospedar os teus filhos. Amado, dentro de 5 meses, o Senhor me deu a casa que eu estou morando nela. Eu pedi em cima de um projeto de Deus. Eu estou resumindo aqui, mas foi maravilhosa a forma que Deus colocou essa casa nas minhas mãos. Quando você pede em cima de um projeto, Deus, Ele vai atender o seu clamor. Ana agora,
Ela diz: Senhor, eu estou aflita, meu coração está aflito. Olha para a aflição da tua serva. Me dá um menino, me dá um varão, porque eu vou entregar para o Senhor, ele é seu. Eu quero que ele sirva o Senhor. Eu quero que ele, quando ela fala, não vou passar navalha na sua cabeça, era um menino exclusivamente nazireu para servir a Deus. E a Bíblia fala no versículo 12, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Ela estava orando, estava perseverando. Nós sabemos a história que Eli, o sacerdote, olha para ela e diz: a mulher está embriagada, ela está bêbada. Ela diz: não, Senhor, eu não bebi nada, não usei nada das coisas de Bilial, as coisas do mundo. A tua serva, ela está aflita o coração, porque eu estou clamando, pedindo um filho a Deus. E nós vemos Eli falando no versículo 17: então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aquilo que Jesus diz: eu quero que vocês tenham a minha paz. Ele diz: eu quero que você vá em paz, que você descanse, porque o Senhor está, aquilo que está no teu coração, Ele vai liberar. A importância de você, e nós sabemos que Eli não estava com a vida totalmente correta no altar do Senhor naquela época. Mas a importância de você receber uma palavra do profeta de Deus, do mensageiro de Deus, daquele que ministra a palavra do Senhor. Quando você recebe a palavra de Deus no teu coração, muitas vezes nós chegamos aflito, angustiado, abatido, triste, desanimado, perseguido, frustrado, e o Senhor fala com você, mas muitas vezes eu não creio que Deus é autossuficiente para trazer resposta, solucionar a minha vida. Quando a palavra do Senhor é liberada, e se você recebe essa palavra, Deus vai realizar na sua vida. Ele diz: vai. E ela disse: ache a tua graça aos teus olhos. E assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semelhante já não era mais triste. Ela saiu dali, ela creu naquela palavra, agora ela se alimenta, muda a sua face, não fica mais chorando, lamentando, murmurando, e ela volta agora. E no versículo 19 diz assim: e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá, e Elcana conheceu, e Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ela voltou para sua casa. Ela só teve uma palavra. Ela recebeu uma palavra. E ela volta para sua casa. A Bíblia diz que a presença do Senhor estava com ela. E ela juntamente com o seu esposo, quando a Bíblia diz que ele o conheceu, outras versões diz que ele coabitou com ela. Não basta somente você ter palavra, você precisa ter intimidade, para que Deus possa realizar aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Quando ela coabitou com o seu esposo, ou seja, ela tinha intimidade. Quando eu recebo uma palavra, e eu tenho intimidade com meu Deus, o Senhor vai gerar sobre a minha vida. Porque muitas vezes você quer que Deus faça algo na sua vida, que Deus faça um milagre na sua vida, mas você não tem intimidade com o Pai. Nós queremos simplesmente que Deus faça todo o desejo do coração, mas nós não temos intimidade com Ele. Eles saíram fora, foram para casa e tiveram intimidade. E o Senhor o atendeu, o clamor do seu coração. Muitas vezes eu me esforço, parece que não vemos a recompensa. Parece que Deus não está atendendo ao meu clamor, a minha súplica.
Parece que Deus esqueceu de mim. Parece que eu olho para as pessoas, olho para o ímpio, e parece que ele está prosperando, crescendo, enriquecendo, e comigo parece que não acontece nada. O salmista no Salmo 73, quando você lê o Salmo 73, ele fala disso aí. Veja o Salmo 73, 2, diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para escorregasse os meus passos. Veja esse salmo, ele diz assim: olha, quanto a mim, eu quase me desviei, quase não fiquei em pé, pois eu tinha inveja da soberba, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque é exatamente isso que o adversário coloca na nossa mente. Ele quer que você fique frustrado com Deus. Ele quer que você olhe para as pessoas ao lado, e a Bíblia diz que nós temos que ter olhos fixos no autor e consumador de toda a obra, Jesus Cristo. O nosso adversário, ele tenta tirar os nossos olhos da base, que é Jesus. Ele tenta nos tirar os olhos do foco, que é Jesus. Não, eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso confiar nele. Eu preciso ter intimidade com ele. Eu preciso buscar relacionamento com ele. E eu preciso crer na sua palavra. O salmista diz: quando eu comecei a olhar para o lado, olhar para o ímpio, olhar para o soberbo, quase eu caí, eu quase desviei, meus pés começaram a escorregar, meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. 73, 12 diz assim: e eis que são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumenta as riquezas, estão prosperando, estão enriquecendo, estou servindo a Deus, estou cultuando, estou dizimando, estou ofertando, estou isso, aquilo. Por que Deus não faz? Por que o Senhor? No mundo vocês terão aflição, mas eu dou a minha paz a vocês. Jesus diz: assim como eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Nós somos mais que vencedor. Mas no versículo 17 do Salmo 73, ele diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Enquanto ele não teve intimidade, enquanto ele não tinha entrado na presença de Deus, ele estava murmurando, questionando. Mas quando ele buscou intimidade com o Senhor, quando ele entrou na presença, entrou no santuário de Deus, aí o Espírito Santo trouxe a revelação no coração deles. E ele começou a entender os mistérios, começou a entender este mundo, começou a entender o propósito, o projeto de Deus na vida dele. No 28 diz assim: mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Ou seja, quando você obedece a Deus e se volta para as obras do Senhor, Deus vai suprir todas as necessidades do teu coração. Eu tenho ensinado aqui, amado, quanto mais eu buscar a Deus, quanto mais eu depender de Deus, menos eu trabalho, mais Deus se manifesta. Quanto mais distante do Senhor tiver, mais eu me esforço, mais eu me desgasto, mais eu me desespero e menos as coisas acontecem. Porque há uma tendência do homem olhar para o ímpio. Parece que com o ímpio vai tudo bem, mas e nós? Passamos por lutas, somos muitas vezes desprezados. Porque nós temos que aprender, chega um momento da nossa vida e dizer: Deus, faça do seu jeito. Faça do seu jeito, Pai. O caminho é aprender, deixar que o Espírito Santo nos guie, esse é o segredo, e termos relacionamento com Ele.
Então, eu queria que você soubesse, quando você começa a servir a Deus, por isso que muitos dizem, puxa vida, quando eu estava lá no mundo parece que não tinha problema. Eu vim para a igreja, agora as coisas começaram a se levantar contra a minha vida. Então é importante você saber que quando você começa a agradar a Deus, você vai passar por algumas aflições. Quando o Senhor dá alguma ordem para nós, alguma coisa, a tendência é se levantar contra as nossas vidas. Mas nós precisamos confiar nele, porque ele jamais desampara as nossas vidas. Em Mateus 14, nós vemos a história, 14, 22, que quando Jesus estava ali junto do mar da Galileia, ele dá uma ordem. A Bíblia diz que logo ordenou Jesus para que os discípulos entrassem no barco e fossem diante para outra banda, enquanto ele se despedia da multidão. Jesus dá uma ordem, olha, vocês vão, cruze a margem, a outra banda, saia dessa margem, vão para outra, e eu vou ficar aqui despedindo da multidão. Jesus ordenou. Eles começaram a navegar, de repente se levantou uma grande tempestade, e a Bíblia diz que depois Jesus foi ao monte orar. A Bíblia diz que Jesus, ele intercede junto ao Pai pelas nossas vidas. Ele estava vendo, e ali começou o vendaval, a chuva, muito forte, aquele vento batendo, eles estavam entrando em desespero, até que eles veem Jesus caminhando por sobre as ondas, e veio até ele, e Pedro pensaram que era um fantasma, entraram em desespero, mas Jesus veio, e a Bíblia diz que quando Jesus entrou na embarcação, cessou o vento, e logo eles já estavam na quarta vigília da noite, era meia-noite, das 3 às 6, ainda estava no meio do mar. Mas o Senhor, ele chegou bem presente. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é bem presente nas nossas tribulações. Deus quer que você tenha paz e bom ânimo. A receita de Deus é que nós nos afastemos do mundo e nos aproximamos do Senhor Jesus. Isso é pela fé. Quanto mais íntimo nós ficarmos, mais perto ele estará conosco. Quanto menos íntimo ficarmos com Deus, ele vai se distanciar. Quanto mais você se aproxima, mais íntimo, mais ele está próximo de você. Quando você sabe que você tem fé? Você já se perguntou para você? Deus, como que eu sei que eu tenho fé? Quando que eu sei que estou adquirindo fé? Como que eu sei que eu vou viver pela fé ou conquistar pela fé? A hora que você começar a fazer poucas perguntas para Deus, aí você vai ver que você começa a ter fé. Enquanto nós ficávamos perguntando tudo para o Senhor, questionando tudo de Deus, isso é um sintoma que eu não creio nele. Mas a hora que eu começar a fazer poucas perguntas para Deus e obedecer a Ele, isso é um sintoma que eu estou crescendo, que eu estou desenvolvendo, que eu estou tendo intimidade com o Senhor. Por quê, amado? Porque Deus não quer que você tome decisões diante de problemas, diante de tribulações. Deus quer que você tome decisão nele. Porque muitos de nós só tomamos decisões a hora que estamos enfrentando os problemas. Não. As decisões nós tomamos quando nós temos relacionamento. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, se você está em dúvida, não faça nada. Aguarde, espere, confia no Senhor. Porque tudo vem de Deus. Alguns teólogos dizem que por mais que você já achou que recebeu muito, por mais que você diz que tem muitas experiências, por mais que você já tem muitos pneus rodados, até agora você não conseguiu usufruir de 5% daquilo que Deus tem para você. Ou seja, o Senhor tem mais 95% para você explorar, para você avançar, para você conquistar, porque o nosso Deus é ilimitado. E Ele quer que nos proporcionar para que eu e você possamos crescer, porque Ele quer que nós sejamos testemunho dEle, aonde quer que nós estivermos, mas para isso nós precisamos confiar nele, receber a palavra dEle, praticar a palavra dEle, andar em comunhão e relacionamento com Ele.
Porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Por isso nessa noite eu me levanto como um profeta, profetizando sobre a sua vida, seu lar, seu trabalho, seu ministério, que diante de qualquer tribulações, adversidade, você é vencedor. Que diante das perseguições, das crises, de tudo aquilo que se levanta para acuar a tua vida, você é mais que vencedor, você é conquistador, Deus te deu a vitória, você vai triunfar, porque essa é a vontade de Deus para você. Nós somos mais que vencedor, nós somos o povo eleito, nós somos a raça eleita, nós somos o povo exclusivo de Deus. Muitas vezes o inimigo tenta causar dor na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas você precisa aprender que você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é co-herdeiro. Somente creia, porque grandes coisas, eu estou profetizando, Deus vai fazer na sua vida. Deus quer que você tenha alegria. Deus quer que você testemunhe das maravilhas, de tudo aquilo que Ele tem para você. Você é um projeto de Deus. Ele colocou o ministério nas tuas mãos, mas não é para você ser dono, mas para você servir a Ele, em nome de Jesus. Porque Deus é fiel à sua palavra. Vamos colocar em pé. Gostaria de estar orando com cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor é um Deus bem presente para com as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus está aqui, a presença do Senhor está neste lugar. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós bendizemos. Nós glorificamos o teu nome, ó Pai. Por isso, nesta noite, Senhor, eu clamo por cada vida, cada um dos teus filhos, a cada um dos teus amados que estão aqui nesta noite, ó Pai, que talvez estão passando algumas lutas, algumas adversidades, alguma crise no ego. Vida, Senhor, que vieram aqui nesta noite, ó Deus, e o Senhor ministrou nos nossos corações, ó Deus, que o Senhor tem um projeto. Talvez muitos, Senhor, lutando, porque ainda não tem entendido o seu propósito. Pai, Espírito Santo de Deus, por gentileza, toca sobre as nossas vidas, toca sobre os nossos corações, alegra o coração dessa mãe, alegra o coração dessa filha, alegra o coração desse pai, desse filho. Derrama, Senhor, um óleo de alegria sobre a nossa cabeça. Talvez muitas pessoas estão cansadas, muitas pessoas estão sobrecarregadas. Muitas pessoas, ó Pai, estão distantes de Ti. E o Senhor conta com essas vidas. O Senhor é um Deus presente para com os Teus queridos, ó Deus. Louvado seja Teu nome, Jesus. Espírito Santo de Deus. Oh, o que tem causado aflição na sua vida? O que tem causado aborrecimento no teu coração? Curva a sua face, reflita a palavra que eu estou falando. Que tem entristecido a sua alma? O que tem te sugado as suas forças? O que tem causado desânimo na sua vida? Oh Jesus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Louvado seja Teu nome, ó Pai. Entrega o seu caminho, Senhor. Entrega o seu caminho, Senhor. Confia nele, confia nele. E o mais Ele fará na sua vida. E o mais Ele fará na sua vida. Fui moço, hoje sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim,
eu sou manso, eu sou humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Palavras de Jesus. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, meu irmão. Ele quer seu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. O Senhor fala que tem pessoas aqui que precisam reconciliar com Jesus. E eu gostaria que você levantasse as mãos, um dos braços. Eu gostaria de orar com você. Tem alguém? Eu sei que tem. Que Deus tocou no seu coração nesta noite. Ele quer que você reconcilie com Ele. Alguém que ainda não confessou Jesus como Salvador, levante o seu braço também, eu vou orar por você. Tem alguém? Em nome de Jesus. O Senhor fala no meu coração, duas pessoas que você precisa reconciliar com Ele. Senão você vai lutando, não consegue chegar. Eu gostaria de ser mais específico. Vem à frente, eu vou orar com você. Não saia do jeito que você entrou aqui. Em nome de Jesus. Não saia. Venha para frente, eu vou orar com você. Quero ser um profeta na sua vida nessa noite. Assim como Eli liberou a palavra àquela mulher, e ela voltou para casa, e o Senhor concretizou a sua vontade. Duas pessoas, o Espírito Santo fala no meu espírito. É sua hora, é seu momento. Ele quer fazer uma obra grande. Entrega seu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Se você estiver com vergonha, bata no seu vizinho no lado. Vem comigo na frente. Vem aqui, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Deus quer fazer uma grande obra. Em nome de Jesus. Eu não vou ficar forçando. Jesus Cristo não é nenhum objeto para nós estar leiloando. Você decide o seu futuro em Cristo. A palavra do Senhor diz em João 6:53: e disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, que me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para todo sempre. Pai, nós estamos aqui nessa noite de uma maneira tão especial para participarmos, Senhor, da Tua mesa. E nós, como filhos do Senhor, nós tomamos posse do perdão que nós temos em Cristo Jesus. Porque não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Tu és o nosso convidado, Senhor, para que o Senhor venha sentar na mesa conosco nesta noite. Por isso, Senhor, eu peço a Ti, eu rogo por a Tua igreja, pela Tua amada noiva. Nessa noite, Senhor, que nós estamos aqui em obediência à Tua palavra, que o Senhor falou para que nós fizéssemos isso em memória do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, glorificando, exaltando, bendizendo o Teu nome, meu Pai, por tudo aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Os queridos podem sentar um minutinho. Jesus estava dizendo aqui, em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Jesus estava falando desse momento de comunhão, que é a Santa Ceia, onde que nós renovamos a aliança com Deus. Porque quando você participa, Jesus fala assim: aquele que comer da minha carne
e beber do meu sangue, não terá morte, a morte não terá poder sobre ele. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente a comida, e o meu sangue é verdadeiramente a bebida. Quem come e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem se alimenta de mim, também viverá por mim. Ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná lá no deserto e morreram. Nós precisamos do pão e nós precisamos do cálice. Jesus levou no seu corpo toda a doença nossa, todas as nossas enfermidades, todas as nossas maldições, todo o nosso pecado. Quando ele foi cravado na cruz, ele tomou sobre o seu corpo tudo. E ele pagou com o seu sangue, ele nos comprou com o seu sangue. E por isso em Apocalipse fala que os filhos de Deus vencerão pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. E esse é um grande privilégio da igreja. Quem que pode participar? Todos aqueles que receberam Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua vida. Essa é a mesa do Senhor, não é a mesa da comunidade embaixadores de Cristo. E eu gostaria de convidar todos aqueles que têm Jesus, que confessaram, que entregaram a sua vida a Ele, arrependeram dos seus pecados, são uma nova criatura. Paulo escreve à igreja de Corinto, examine o homem a si mesmo. Então coma do pão, beba, discirna o corpo. O que é discernir o corpo? Eu pertenço ao corpo de Cristo, à igreja do Senhor. Eu tenho comunhão com a igreja, eu tenho relacionamento com o corpo de Cristo, eu tenho compromisso com o corpo de Cristo, ou não? Eu gostaria que os irmãos, aqueles que porventura, no meu coração gostaria que todos participassem, porque a Bíblia diz que aquele que não comer do meu corpo, não tomar do meu sangue, não tem parte comigo na eternidade. Mas cabe a cada um de nós examinar os nossos corações. Eu gostaria de convidar vocês que vão participar. Aquele que não vai, não fique constrangido. Pode ficar sentado. Aqueles que vão participar, se coloquem em pé. Nós vamos estar orando, consagrando esse alimento, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesse momento, Senhor, nós consagramos este cálice, que simboliza o sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário. E também, Senhor, nós consagramos este pão, que é um símbolo do Teu corpo, Pai, que o Senhor levou sobre si todas as nossas maldições, e temos como alimento espiritual para nossas vidas, porque nós temos o DNA do Senhor, através do alimento, através da nossa comunhão contigo, através da aliança que nós temos contigo, Pai. É que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem distribuir. Os irmãos que ainda não participaram aqui, tem o pão e tem o suco em cada copo. Jesus diz na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. A Bíblia diz que depois que ele ceou, ele tomou o cálice, dizendo: isso é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. À medida que você participa, adore a Deus, louve a Ele, glorifique o seu nome, faça a declaração de amor, agradeça o Senhor por cada momento da sua vida, por esse privilégio que nós temos aqui.
Cristo tem o poder em suas mãos. E se a pedra removida for, Ele viverá. Aleluia, aleluia. O meu rei ressuscitou, sobre a morte triunfou, para sempre irei cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. O meu rei ressuscitou, sobre a morte triunfou, para sempre irei cantar. Aleluia. Oh, Senhor. O sepulcro está vazio, É verdade, Senhor. o sepulcro está vazio. Declare, está vivo o Salvador. Está vivo o Salvador. O sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. O sepulcro está vazio. Está vivo o Salvador. Está vivo o Salvador. Está vivo o Salvador. Aleluia. Oh, Aleluia. O meu rei ressuscitou, sobre a morte triunfou, para sempre glória a o meu rei ressuscitou, sobre a morte triunfou, para sempre reinar. Deus. Glória a Deus. Vamos colocar em pé todos, por gentileza. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse grande privilégio de estarmos na sua casa, Deus. Esse é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha toda a liberdade para continuar nos guiando, nos iluminando, nos capacitando, dirigindo as nossas vidas no teus caminhos, ó Pai. Deus, eu peço ao Senhor essa cobertura espiritual à sua igreja. Que cada dia, Senhor, o teu filho cresça na graça, no conhecimento, na revelação do teu Espírito. E eu profetizo sobre cada um dos céus, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, será concretizada sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus, a consolação do Espírito Santo de Deus, sede com cada um de vós, hoje e todo sempre, até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Um abraço no seu irmão, um aperto de mão.